Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste 28º domingo do tempo comum, nós queremos meditar a partir do Salmo 99, versículos 1 e 2. E o tema da nossa meditação é servir ao Senhor com alegria. Nos diz, portanto, o Salmo 99. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Se nós pudéssemos resumir toda a vida de Jesus, se nós pudéssemos, numa única palavra, traçar a sua biografia, a palavra seria servir. Certa vez, os apóstolos disputavam entre si quem seria o maior no reino de Deus. Quem seria o maior quando Jesus, em sua glória, restabelecesse o reino de Israel? E a esses discípulos que discutiam, Jesus vai dizer lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para resgate de muitos. Jesus veio ao mundo para cumprir os desígnios admiráveis de Deus. Jesus veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai, em total obediência ao Pai. Ele veio para servir ao Pai em seu plano de salvação. E ele mesmo vai dizer isso no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus veio também para nos servir, dando a vida por nós. E ele diz no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Estes gestos de Jesus, durante toda a sua vida, durante toda a sua existência nesta terra, desde o seu nascimento até o momento em que ele entrega a sua vida no alto de uma cruz, e depois nas suas aparições aos discípulos já ressuscitado, todos os gestos de Jesus vão nos ensinar, vão nos mostrar como estão unidos estes dois sentimentos, estas duas atitudes humanas: o servir com alegria. Portanto, o serviço cristão desprendido e a alegria. Estes dois sentimentos, essas duas expressões da vida humana caminham lado a lado, caminham em conjunto. Não é possível viver uma ou a outra separadamente. Nós servimos, devemos ter este espírito de serviço e ele, consequentemente, nos trará alegria. Se nós não servimos, se nós não nos colocamos à disposição de Deus e dos irmãos,
nós jamais seremos alegres, nós jamais encontraremos a felicidade verdadeira. Por exemplo, na última ceia, Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos, inclusive o pé de Judas, o traidor, ele se levanta, toma de novo o seu manto e vai dizer aos seus discípulos: compreendeis o que vos fiz? Dei-vos o exemplo para que assim como eu vos fiz, também vós o façais. Se compreenderdes isso e o praticardes, sereis felizes. Portanto, todo o serviço que Jesus nos ensina, que Jesus nos inspira, está ligado à vivência do amor, ao mandamento do amor que o próprio Senhor Jesus nos deixou. E como nós podemos servir com alegria? Nós vivemos num tempo, e quando eu digo nós, todos nós devemos nos incluir, porque nós temos a capacidade de olhar como o outro vive, como o outro serve, como o outro faz, e nós não nos olhamos, não olhamos para o nosso interior, não olhamos para nós mesmos. Nós vivemos hoje como se a verdadeira alegria fosse decorrência de mais receber do que dar, de mais ser servido do que servir. Nós queremos ser servidos porque temos sonhos, porque nós temos desejos, porque nós temos gostos, porque nós temos ambições. Nós queremos ser servidos pela vida, pelo mundo, pela sociedade, pelas pessoas, pela nossa vocação. Nós queremos ser servidos de qualquer forma, de qualquer maneira, a qualquer custo. Mas esses nossos pensamentos estão totalmente na contramão do que nos ensina Jesus. É como se nós olhássemos para o nosso irmão e disséssemos assim: se afasta de mim, sai daqui, eu não estou aqui para te servir, eu quero ser servido, então sai daqui, sai de perto. Essas pessoas gastam todo o seu tempo, que poderia ser um tempo de servir aos outros, desejando aquilo que é do outro. Geralmente, nós ficamos tão presos ao dom do outro, àquilo que o outro é capaz de fazer, que nós não percebemos que Deus nos deu um dom muito maior do que aquele que nós estamos desejando do outro, do que aquele que nós estamos invejando do outro. Nós criticamos, nós menosprezamos aquilo que o outro é capaz de fazer. Mas, se essas pessoas olham para a sua vida, elas não são capazes de apontar um único fruto decorrente do seu serviço, decorrente daquilo que elas fazem. E é isso que vai justificar que no mundo existam tantas pessoas frustradas, tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas infelizes. São incapazes de perceber que essa sua ânsia, esse seu desejo de o tempo todo serem servidos, de o tempo todo serem o centro das atenções, levam à destruição. Esse seu egoísmo não é capaz de outra coisa a não ser destruir. Se nós queremos de fato ser pessoas realizadas, todos nós queremos ser pessoas realizadas, nós precisamos procurar, a exemplo de Jesus, viver a plenitude do amor. E qual é a plenitude do amor? Dar e dar-se com alegria.
até que nós percebamos que o nosso coração bate junto com o coração de Cristo, no mesmo ritmo, porque é Cristo que nos diz: eu vos dei o exemplo. E nós podemos, nesse momento que estamos ouvindo tanto sobre o serviço, nos perguntar: como eu posso servir? Em que eu posso servir? Então, hoje eu quero trazer a vocês uma proposta, uma espécie de exame de consciência sobre o verdadeiro espírito cristão do serviço. A primeira coisa que eu pergunto: será que cada um de nós já percebeu a enorme capacidade que guarda em si de servir aos outros? Será que a gente já percebeu o quanto a gente pode fazer pelos outros, o quanto nós podemos servir? Isso você pode fazer depois, com tranquilidade, com calma. Nesse momento você pode ir respondendo essas perguntas. Você que está em casa depois pode rever esta reflexão, esta meditação através do meu canal no YouTube, para que você possa fazer com mais tranquilidade, com mais calma esta reflexão. Mas vamos imaginar nesse momento o nosso exame de consciência baseado em 4 colunas. 4 colunas de sustentação para este nosso exame de consciência sobre o serviço. Então vamos começar. Você pode refletir nesse momento, no silêncio do seu coração, de que forma você está tomando cada uma dessas atitudes. Então, na primeira coluna, você pode imaginar, pensar naqueles pequenos serviços, coisas pequenas, coisas simples, que você poderia fazer, se fosse generoso, com as pessoas que estão na sua casa. Então, pense em cada pessoa que mora com você. De que forma simples, no dia a dia, de um jeito corriqueiro, como você pode servir essas pessoas? Podem ser serviços materiais, ajudar numa organização, ajudar numa tarefa, ajudar com as compras, com a limpeza, atendendo uma porta, atendendo uma ligação, anotando um recado, fazendo um café, fazendo um agrado. São pequenas coisas materiais. Ou também podem ser pequenos gestos espirituais. Ajudar um filho na tarefa escolar, dar um conselho moral, um conselho espiritual, ajudar as pessoas a perceberem, a se formarem nas virtudes, coisas pequenas que eu posso fazer, mas eu não faço. Vamos pensando nesses gestos. A segunda coluna: se você exerce algum tipo de trabalho profissional, algum tipo de serviço voluntário, você também pode pensar nesses pontos. Pequenos, vejam sempre que são pontos pequenos, são coisas simples e que às vezes a gente não percebe. São pequenos serviços que eu poderia prestar no meu ambiente profissional. Além, lógico, de fazer bem o meu trabalho. Formas que você pode adotar na sua conduta, no seu dia a dia, e que vão tornar o trabalho das pessoas mais leves, a convivência mais amável,
Sejam seus superiores, sejam seus subordinados, sejam seus colegas, enfim, de que forma eu posso tornar o trabalho deste meu colega de trabalho mais amável? Será que nos momentos de tribulação, de dificuldade do meu exercício profissional, será que as pessoas podem contar comigo no meu trabalho? Será que eu estou disposto a ouvir os seus problemas, as suas dificuldades? Será que as pessoas têm confiança em mim para partilhar as suas dificuldades encontradas no trabalho, encontradas no dia a dia? Será que eu sou um bom ouvinte? Ou será que eu só quero falar dos meus problemas? Será que eu sou um ouvido de confiança? Ou eu sou um fofoqueiro que fica esperando alguém me contar algo para depois espalhar e até prejudicar o outro no seu trabalho? Vamos pensando nestes pontos. A terceira coluna está relacionada com os nossos espaços de convívio social, sejam eles os momentos de lazer, sejam eles os momentos de vida em comunidade, na igreja, enfim. Será que quando eu estou lá no clube, será que quando eu estou lá no futebol com os meus amigos, será que quando eu estou lá na turma de pesca, será que quando eu estou lá no pedal, será que quando eu estou lá na banda, lá no grupo de oração, ou em algum serviço pastoral, na preparação dos sacramentos, será que eu não consigo ser mais prestativo? Será que eu não consigo fazer mais do que aquilo que eu estou fazendo? Será que eu consigo ter mais iniciativas, dar mais apoio? Ou como a gente diz, será que eu estou disposto a dar o meu sangue para ajudar mais na organização dos serviços, das festas, das confraternizações, das quermesses, enfim, de outros momentos de convívio social ou pastoral? Será que eu estou disposto a isso? E por fim, a quarta e última coluna que eu proponho, ela está relacionada à nossa dimensão caritativa, o nosso amor ao próximo, o nosso amor aos mais necessitados. Como é essa minha relação com os mais necessitados? Com aqueles que sofrem? Podem não ser os pobres materiais, podem ser aqueles que são pobres espiritualmente, podem ser aqueles que não têm a graça da saúde, aqueles que sofrem de maneira geral. Como é que eu faço? Será que eu estou sempre dizendo que eu não posso fazer quase nada por essas pessoas? Será que eu estou sempre dando aquela moedinha que está me incomodando no fundo do bolso e que vai me livrar daquele peso no bolso? Será que é assim que eu estou ajudando os pobres? Será que de vez em quando eu dou uma contribuiçãozinha para tirar o peso da consciência para uma obra social ou para a igreja? De vez em quando eu pago o meu dízimo? Ou se não, eu digo que eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei conversar, eu não posso ir ao encontro dessas pessoas porque eu não vou saber o que dizer. Você não sabe o que dizer, mas você sabe visitar, você sabe ir ao encontro, você sabe ser solidário. Você pode ir em hospitais, você pode ir em asilos, você pode visitar aquele parente que está esquecido, que está sozinho. Todo mundo tem um parente assim. Todo mundo tem uma tia solteira, um tio solteiro que não tem filhos, que não tem mais ninguém e está lá esquecido.
Você pode visitar essa pessoa. Todo mundo tem um vizinho assim, alguém que conhece. Às vezes na própria comunidade nós temos pessoas assim e nós só lembramos dela a hora que chega a notícia que ela faleceu, que ela foi encontrada morta tantos dias depois. Como é triste isso, quando a gente não percebe a ausência de alguém. Nós podemos prestar serviços voluntários a partir dos nossos conhecimentos profissionais, enfim, existem inúmeras formas, inúmeras maneiras de nós nos colocarmos a serviço. Aqui eu coloquei 4 colunas, mas certamente cada um de nós pode encontrar outros aspectos em que pode servir. Cada um de nós pode ter mais colunas do que essas, ou até, de repente, pode ter menos do que essas. Não importa a quantidade, importa que nós tenhamos propósitos concretos de servir mais aos nossos irmãos, muito mais, tendo sempre a consciência de que assim nós daremos alegria aos outros e também seremos felizes, pois só nós somos felizes quando nós somos capazes de fazer os outros felizes. E só assim a gente vai perceber o que significa de verdade a frase do Salmo 99 que começava essa reflexão: servi ao Senhor com alegria. Se você servir mais ao outro do que a você mesmo, certamente você vai encontrar mais tempo para ser uma pessoa feliz. Você não vai gastar as suas energias criticando os outros, falando mal dos outros, fazendo fofoca, fazendo confusão, prejudicando a vida dos irmãos, porque você vai estar gastando suas energias, o seu tempo, sendo feliz. E nisso tudo, para nós concluirmos, o nosso maior exemplo é a bem-aventurada Virgem Maria. Diante do anúncio do anjo, a sua frase foi: eis aqui a serva do Senhor. E Maria poderia se engrandecer de ser a mãe de Deus. Ela poderia pensar que Isabel, a sua parenta, essa daí foi engravidar agora, velha, só para tirar o meu brilho, só para tirar o meu foco. Ela poderia deixar de perceber que ela tinha um dom muito maior, que era ser a mãe do Salvador, e ficar se preocupando com o dom menor que a outra pessoa recebeu. Mas não. Ela se coloca à disposição. Ela se coloca a serviço. E ela se coloca a serviço de tal forma que seu coração irrompe no belíssimo canto do Magnífica que a igreja nos convida a rezar todos os dias. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. E por isso, todas as gerações hão de chamar-me bendita, bem-aventurada. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude e que de fato nós sejamos verdadeiros servidores. Amém.